Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade, em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí já, avançamos bastante, a metade do livro, e queremos compartilhar com vocês mais esse momento. Gratidão por estarem conosco e vamos em frente. Certo, André? Boa noite. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. E agora vocês vão ver a nossa Vânia. Fala boa noite, Vânia. Boa noite a todos. Bem-vindos. Estou de novo óculos, estou renovada. Novo look. É, o meu novo look. Pois é, então vamos estudar a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza? São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes, tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceram certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. A resposta é, mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Resposta: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ponto. Agora, como é que fazemos? Se nós colocamos Iansã para vento, Oxóssi nas matas, que é nas vegetações, Iansã com raio e vento, etc. Está dizendo que é destituída de fundamento e que está muito aquém da verdade. Não, pois é. Primeiro, ele não fala qual é a verdade. Segundo, na nossa crença de Umbanda, não, ele não fala. É lógico que ele não fala, não é verdade. Não, deixa eu só falar, ele falou espíritos. É o que eu estou falando. Aliás, é o que eu ia falar. Espíritos, eles são seres, são outras coisas. Por isso está aquém da verdade, porque não são espíritos reencarnantes, são seres da natureza. Ele não entrou em pormenor aqui, mas nós não estamos falando que os orixás e os elementais, enfim, são espíritos, são seres. Poderá, então, haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação
de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, meus amigos, essa questão, ela fala de espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos, ele trata de uma linguagem muito antiga, um livro escrito há 168 anos atrás. Eu adoro falar isso, acho que vocês já repararam. E ele fala de espíritos. Na nossa Umbanda, nós cremos em energias que são partições do poder de Deus e que fazem todo sentido na medida que eles presidem fenômenos de natureza, mas mais do que presidir, eles fazem a conexão com isso. Além disso, existem muitos seres a eles ligados. Os elementais, os silfos, as salamandras, as sereias, né? Que não são as sereias dos filmes, né? Então, são elementais que tratam ou que fazem parte da energia da natureza. Então, eu acho que... E ali ele fala, dia virá que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 168 anos atrás, o tempo passou e hoje a gente consegue explicar dessa maneira. Ou seja, os seres ou energias, partículas do Criador, não são espíritos. São energias da natureza que contribuem para a nossa evolução. Eles equilibram a natureza a nosso favor. Certo? Exatamente isso. Que podem também ser personificados caso haja necessidade, como já fizemos, inclusive, vídeos de conteúdo exclusivo, onde a própria Vânia falou que viu uma oportunidade que ela teve, viu Iemanjá bonitinha, grande, enorme, linda, sobre o mar. E assim como outros também já deram esse testemunho, né? E é verdade, eu vi mesmo com esses olhos, e eu não sou de ver nada, mas naquele local foi uma coisa assim maravilhosa e incrível. Com esses olhos, e tem um novo look hoje, muito mais hoje com novo óculos. E com esses olhos, muito maneira. Com esses olhos atrás de novos óculos. Pois é. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Bom, formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? É aquela história, né? Isso é praticamente uma parábola, né? É para se pensar nessa resposta. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos, como entre os homens. Pois é, questiona-se agora os Exus. Porque eles são seres que trabalham materialmente. Como os guias também. Na verdade, aí a gente pode colocar os orixás, que são esses seres mais elevados, né, ou essas energias mais elevadas, e abaixo nós temos os guias, dos quais fazem parte os Exus. Não é só Exu que trabalha no material. O Preto Velho, quando vem se manifestar, ele está trabalhando no material com o auxílio dos próprios Exus. Pois é, e aqueles dizem que são seres inferiores. São espíritos inferiores. Inferiores a estes aqui. Não quer dizer que eles sejam inferiores de ruins. São espíritos inferiores a esses aqui. O que ele quer dizer aí é que existe uma liderança, e ele chama a liderança como superior. Não quer dizer que são espíritos menos elevados, não faz sentido isso. A produção de certos fenômenos, vamos lá, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem
formando grandes massas para produzi-los? A resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. Exato. Tudo a ver com os guias ou qualquer tipo de guia com o qual a gente lida, espíritos que são reencarnantes com os quais a gente lida. Os orixás não o são. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? A resposta é grande, vamos observar bem. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa formação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, meus amigos, é importante que a gente entenda, né? Como eu sempre digo, esse livro é escrito há muito tempo e com vários ensinamentos muito relevantes e importantes. Eles fazem parte de um sem número de ações que, de lá para cá, né, de 1857 para cá, nós tivemos diversas revelações, ou mais que isso, diversas provas de várias circunstâncias, né? Então, eu acho que isso só demonstra que o espírito de verdade que trouxe a lume o Livro dos Espíritos, ele tinha, além de um grande conhecimento, evidentemente, ele tinha também muita paciência conosco, né? Porque nós temos que ter bastante paciência para fazer coisas. Aliás, eles têm que ter bastante paciência para fazer coisas que sejam relevantes para nós, na medida que a gente precisa aprender a cada dia mais, certo? Grande abraço para todo mundo, até a próxima, axé. Você que gostou da nossa aula, dê o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui embaixo está o link da nossa comunidade, eu te convido para você entrar, tá bom? Se você quiser um dia participar da gravação do Livro dos Espíritos, você é muito bem-vindo, venha trazer seu comentário. Um beijo no coração de todos e axé. Axé.